Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para abordar, né, o primeiro problema do M1 de tutoria. Lembrando que eu vou tentar fazer videoaula de todas as matérias agora do segundo período. Talvez eu não consiga, talvez eu faça algumas meio desanimada, meio assim, né, ainda em processo de aprendizagem, mas vamos aqui tentar, né, fazer isso aqui acontecer. Primeiramente, a gente vai estar aqui, né, falando do problema 1, que é o jogador de fim de semana, e eu vou ler o problema aqui com vocês, responder os objetivos e fazer aqui toda a análise, né, dos termos desconhecidos e questões envolvidas. Então, beleza. Problema 1 é: Lucas, 18 anos, então paciente jovem, estudante universitário, buscou pronto atendimento médico após sentir tontura, mal-estar e palpitações durante um jogo de futebol. Ele relata que nos últimos meses sentiu um cansaço maior que o normal ao praticar esportes, mas nunca procurou um médico. Nega dor no peito, mas diz que sente seu coração bater forte e acelerado em repouso. Isso aqui a gente sabe, né, que é um sinal de alerta. Na maioria das vezes, isso aqui significa que o coração ele não é forte o suficiente, né, para conseguir ele suprir as necessidades do corpo de maneira mais fácil, né? Então o coração dele tá sofrendo um pouco ali para suprir a necessidade de oxigênio do corpo dele. Mas ok, vamos aqui. Antecedentes pessoais sem doenças conhecidas, não faz uso de medicamentos, pratique esportes regularmente. Isso aqui também diz pra gente muita coisa, certo? Que normalmente pessoas que praticam esportes regularmente, elas tendem a ter um coração, de certa forma, mais calmo, né? A gente fala, os batimentos cardíacos dela costumam ficar reduzidos exatamente porque o corpo ele se acostuma, né, com a fadiga, quando a pessoa ela pratica esportes regularmente. Então isso aqui é ainda mais um sinal de alerta pra gente de que alguma coisa pode estar errada. Nega tabagismo ou uso de drogas. Muito bom. Exame físico. BEG, que significa que é um bom estado geral. LOTE, lúcido orientado em tempo e espaço. Acianótico, afebril e anictérico. Então, ele tá ali com a temperatura normal. E também, meu computador acabou de entrar nível baixo de bateria, vou ter que conectá-lo agora, mas ok. Então significa que ele tá ali com a temperatura adequada, né, para o bom funcionamento do corpo dele, e ele também tá ali expressando uma boa condição de pele, né? Tipo assim, ele não tá com nenhum tipo de alteração, né, da coloração da pele. Ele tá um pouco desidratado, né, porque tá aqui um de 4 cruzes, então ele tá apenas um pouquinho desidratado. A pressão arterial dele tá normal, que é 110 por 70 milímetros de mercúrio. A gente lembra que a pressão arterial normal, né, costuma variar dos 140 por 90 e o valor mínimo sendo considerado 80 por 50, certo? Frequência cardíaca para uma pessoa que está em repouso, o normal é que varia, né, entre 60 batimentos por minuto e 100. Então, se ele tá com 120, ele tá taquicárdico. Mas como ele acabou, né, de passar mal ali enquanto ele tava fazendo atividade física, é de certa forma normal. Não é completamente normal porque ele pratica esportes regularmente. Quem pratica esportes regularmente, ele tá ali na faixa, né, dos 50 até 70 batimentos por minuto, na maioria das vezes. Mas ok. Frequência respiratória, 18 incursões por minuto. Isso aqui é normal, certo? Ela costuma ali variar dos 16 até os 20, que é considerado normal. As condições do aparelho cardiovascular dele também tá normal, porque tá ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Os 2 tempos significam o tum-tá, né, do coração. Sem sopros, bulhas normofonéticas, então a ausculta, né, cardiorrespiratória aparentemente está normal aqui também, né, do aparelho respiratório está sem alterações, somente os batimentos cardíacos dele que estão ali um pouco acima do normal, né, do considerado normal. Pulso periférico presente e simétrico, então tá ali acontecendo uma boa perfusão, né, das regiões mais periféricas do corpo. Os exames complementares relataram, primeiramente no eletrocardiograma, taquicardia sinusal, que a gente vai falar tanto sobre o eletrocardiograma, tanto da taquicardia sinusal, quando a gente vai falando dos objetivos. Ecocardiograma, dimensões normais das cavidades cardíacas, fração de ejeção do ventrículo esquerdo em 62%. A gente também vai ver, né, sobre a fração de ejeção, mas a gente sabe que o normal é acima ou igual a 50%. Após a observação e hidratação, a frequência cardíaca do paciente voltou ao normal. O médico explicou que o ataque cardíaco ocorreu por desidratação leve e esforço físico intenso, sem sinais de doença cardíaca estrutural. Ele foi orientado a manter boa hidratação e retomar se os sintomas persistirem. Obviamente que isso aqui, né, é um sinal de esse taquicárdico aqui é um sinal de alerta, né? Mas como ele não demonstrou nenhum tipo de alteração, tanto no eletrocardiograma, quanto tanto no eletro quanto no ecocardiograma, então passamos, né, o paciente para frente só orientando sobre se manter hidratado, né? Para evitar esse tipo de processo.
Beleza. Vamos lá. A gente já falou das siglas, né? Então aqui tá um resuminho das siglas que eu já falei. Eu esqueci um acento no lúcido, mas tudo bem. Os termos desconhecidos a gente vai abordar, né? Também as questões envolvidas quando a gente for ali ver o nosso resumo. Então já vamos para lá, né? No objetivo um falando dos termos desconhecidos e questões envolvidas. Primeiramente, a gente precisa saber o que é um eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma, ele vai ali vai avaliar a atividade elétrica do coração, né? Porque a gente sabe que o coração, ele possui células excitáveis, né? Autoexcitáveis. Então, elas próprias ali vão sofrer um processo de excitação por meio de uma corrente que vai passar, né, no coração. Então, a gente vai ali colocar eletrodos fixados na pele, na maioria das vezes é aqui no peito, pra gente avaliar, né, como é que tá essa atividade elétrica do coração, pra gente ali detectar o ritmo e a frequência cardíaca, né, pra gente ver ali possíveis alterações. O ecocardiograma nada mais é do que um ultrassom do coração, a gente vai ver ali principalmente as características morfológicas, ver se o coração tá aumentado ou tá diminuído, na maioria das vezes, se tiver algum tipo de alteração, o coração tende a ficar aumentado, né? A aparência dele, se ele tá esticado de alguma forma, se ele tá inchado, o formato dele também, se ele tem um formato, né, adequado para o tamanho da pessoa, e também a capacidade de funcionamento e fluxo sanguíneo. Então, isso tudo aqui é analisado no ecocardiograma. A frequência cardíaca normal, eu falei que é de 60 a 100 batimentos por minuto, numa pessoa em repouso. Pressão arterial, também já falei que é de 140 por 90, e os valores mínimos de 80 por 50 milímetros de mercúrio. Frequência respiratória normal, também já disse que é 16 a 20 incursões respiratórias, né, por minuto. E o que é taquicardia sinusal, né, que falou ali, que detectou no eletrocardiograma? Bom, é um ritmo cardíaco acelerado, né, então tá acima de 100 batimentos por minuto, né, que se refere, né, à taquicardia, iniciado de forma natural no nódulo sinusal do coração. Esse nódulo sinusal, também chamado de nó sinusal somente, é o responsável, né, por ali ser um marca-passo do coração. Então, ele que vai ditar ali os batimentos cardíacos. E normalmente é uma resposta do corpo a situações como estresse e exercício físico intenso, certo? Então, essa taquicardia sinusal provavelmente foi porque ele estava um pouco desidratado e acabou aumentando, né, durante a atividade física e ele forçou um pouquinho demais o coração. Então, por isso que eles recomendaram ali, né, o paciente beber mais água, porque isso a gente vai ver, né, que tem a ver ali com os processos de regulação dos níveis, né, de água no nosso corpo. Porque quanto menos água a gente tende a ter no nosso corpo, menor tende a ser a nossa pressão. Então, o corpo, ele tende ali a tentar suprir nessa necessidade de oxigênio do corpo, aumentando a frequência cardíaca. Como o sangue flui através das câmaras. A gente vai ver, né, as câmaras do coração, e então eu vou falar dessa circulação aqui depois, na hora que a gente utilizar lá a imagem maior, e depois que a gente vê a anatomia, né, do coração. Então, por que o coração bate mais rápido durante uma atividade física? Então, primeiramente, né, durante a atividade física, a gente vai acabar ativando ali o sistema nervoso autônomo com a liberação ali de adrenalina e noradrenalina, que são as principais catecolaminas, né, liberadas pela nossa adrenal, e vão estimular receptores beta-adrenérgicos do coração, realmente aumentando a frequência dos batimentos. Além disso, a alta demanda dos tecidos por oxigênio, né, faz com que um marca-passo, que eu falei que é o nosso sino atrial, ele acelere ali, né, a despolarização, ou seja, a descarga elétrica que vai fazer o coração bater. E também a gente vai ter ali, né, a presença maior do CO2 e metabólitos que vai ali enviar sinais para o cérebro para elevar a frequência cardíaca, realmente para a gente fazer esse processo de hematose mais rápido, para a gente poder ali suprir os nossos tecidos. Como o sistema nervoso autônomo regula a frequência cardíaca? A gente fala que o nosso sistema nervoso autônomo ele é dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. O simpático ele atua pela liberação de catecolaminas, né, adrenalina e noradrenalina, que eu já falei, e o parasimpático ele funciona ali pela liberação de acetilcolina. O simpático vai funcionar em momentos de estresse corporal, na atividade física intensa, momentos de emoções fortes, estresse físico ou até mesmo estresse psicológico, pode ocorrer também a liberação de adrenalina. E o parasimpático vai funcionar quando o nosso corpo estiver em repouso, principalmente, reduzindo a frequência cardíaca para evitar sobrecarga no nosso coraçãozinho. Beleza? Bom,
Possíveis consequências da desidratação da frequência cardíaca. É que nem eu falei, né? A gente tende ali, com a diminuição da água do nosso corpo, vai acabar diminuindo os níveis de água, né, no nosso plasma sanguíneo e, consequentemente, fazendo ali a gente ficar hipotenso, né? Então a gente vai ter ali, né, uma dificuldade maior em suprir as necessidades dos nossos tecidos. Então, o nosso corpo tende a aumentar a frequência cardíaca realmente para fazer ali manter a perfusão adequada nos órgãos e tecidos do corpo. Tranquilo? E aqui eu coloquei o que é infarto agudo do miocárdio por causa do Laércio, né? Que é o nosso caso clínico, que inclusive depois eu tenho que fazer uma videoaula sobre ele, mas ele teve um infarto agudo do miocárdio. Eu já falei assim, eu tô respondendo uns negócios aqui pra eu ver depois, vou colocar isso daqui. Então, o que é esse infarto, né, agudo do miocárdio? A gente sabe que o miocárdio é o músculo cardíaco, é o responsável pela contração, né, do músculo. Então, quando acontece uma obstrução coronária, né, que são as veias ali e artérias que vão suprir o nosso coração com sangue oxigenado, vai acontecer ali a isquemia do músculo cardíaco, né? A falta de oxigênio no músculo cardíaco e, consequentemente, esse músculo vai morrer, causando necrose do tecido. Então, ele vai causar ali a morte do tecido e, consequentemente, se a gente tem a morte do músculo, a gente não consegue contrair adequadamente. Beleza? Ok, vamos ver quantos por cento tá aqui, ver se aguenta o final da aula. Espero que sim. Vamos aqui responder os objetivos. Descrever a anatomia macroscópica do coração. Primeiramente, a gente tem que saber onde o coração está localizado. O coração ele vai se localizar ali na região do mediastino, ou seja, no centro do tórax, que é um espaço existente entre os dois pulmões. Então, na maioria das vezes, ele vai estar ali entre os dois pulmões, só que um pouco mais para trás, né? Então ele vai estar meio escondidinho ali, a gente vai conseguir só ver esse ápice, né, do coração, e ele vai estar aqui mais voltado para a região esquerda do corpo, certo? E o coração, a gente sabe que ele é dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Lembrando que essas regiões, elas são separadas ali por septos, certo? Então existe ali uma divisão entre a região direita e esquerda do coração e dos átrios e dos ventrículos. Os átrios, eles recebem o sangue e enviam para os ventrículos. O átrio direito, ele vai receber ali sangue desoxigenado, né, através das veias cavas superior e inferior. Lembrando que as veias, elas vão chegar, né, do nosso coração, então as veias, elas vão chegar no átrio e as artérias, elas vão ali, né, sair dos ventrículos. Então, saiu do coração é artéria, entrou no coração é veia. E aqui a gente também tem, né, o átrio esquerdo, que vai receber ali sangue oxigenado, que vem das veias pulmonares depois de ser, né, de sofrer ali a hematose. Tranquilo, vamos ver aqui os ventrículos agora. Os ventrículos, eles são responsáveis por bombear o sangue para outros locais. Então, eles vão receber ali o sangue dos átrios e vão mandar para outros locais. Seja para o pulmão, para sofrer hematose, ou para o corpo para oxigenar, né, ali os outros órgãos e os outros tecidos. Então, o ventrículo direito, assim como o átrio direito, vai receber sangue desoxigenado, e vai sair, né, ali pela artéria pulmonar para poder ir para o pulmão e oxigenar, certo? E do ventrículo esquerdo vai ali entrar sangue oxigenado e vai sair ali pela aorta para poder oxigenar o restante do corpo. Vamos continuar. Bom, continuando aqui, o pericárdio vai ser ali uma camada, né, que vai envolver o coração. Então, quando vem esse peri, né, normalmente, pericárdio ou pleura mesmo, normalmente quando vem esse P na frente, normalmente vai ser ali uma cobertura que o órgão vai receber. Então, esse pericárdio, ele vai ter ali 2 camadas, né, o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. O pericárdio seroso, ele vai conter 2 partes, a gente sabe que a parte que é virada para fora é a lâmina parietal e a lâmina virada, né, para o órgão vai ser a lâmina visceral. Bom, o coração ele é formado por 3 camadas. O endocárdio vai ser a camada mais interna, um pouquinho mais fina, que vai cobrir, né, as válvulas ali, a região interna do coração. O miocárdio vai ser ali a região intermediária, que vai conter o músculo, que vai ser responsável ali pelo batimento cardíaco. E o epicárdio, que vai ser uma camada muito fina, né, formada pela lâmina visceral do pericárdio seroso. Então, realmente, essa parte do pericárdio seroso visceral já constitui o epicárdio. Então, o coração ele possui um formato tridimensional, semelhante, né, a uma pirâmide. Então, ele vai ter aqui o ápice do coração, que está bem visível, e a base do coração, que vai ser mais ou menos essa região aqui,
certo? Além disso, ele tem 4 faces, cada face está virada, né, para o lugar aqui, o qual ele está apresentando. Então, vai ser pulmonar direita, pulmonar esquerda, externocostal e diafragmática. O lado direito recebe sangue desoxigenado, como a gente falou aqui nos átrios, e o lado esquerdo vai receber ali sangue oxigenado vindo dos pulmões. E ali a gente vai ter os septos, né, que vai dividir as regiões do coração. Os septos interatrial vão dividir o átrio direito do esquerdo e o interventricular vai dividir ali os ventrículos. Já os atrioventriculares vão dividir os átrios dos ventrículos. Então, na verdade, são 6 septos, né? Eu acho que são 6 septos. O coração possui um sistema especializado de condução elétrica, então a gente tem aqui, né, as regiões responsáveis por manter, né, esses batimentos do coração. Então, o nó sino atrial é o marca-passo do coração, localizado no átrio direito. Então, ele que vai coordenar os batimentos cardíacos. O nó atrioventricular, ele vai retardar a condução elétrica antes de passar para os ventrículos. Então, a gente sabe que a condução elétrica ela é muito rápida. Mas a gente sabe que a gente tem o tum-tá do coração, porque uma região precisa relaxar e a outra região precisa contrair. Então não pode acontecer ao mesmo tempo, tem que ser o tum-tá. Então, o sinal, né, ele passa muito rápido pelo átrio e ele demora um pouquinho mais para chegar no ventrículo, para uma região ali contrair e a outra relaxar simultaneamente. O feixe de His e fibras de Purkinje são ali responsáveis por distribuir o impulso elétrico pelos ventrículos. Então, essa região aqui vai ser responsável, né, por retardar a condução e esse aqui vai promover a contração dos ventrículos, certo? Beleza. Definir e conceituar os principais termos da fisiologia cardíaca. Então vamos lá, né? Primeiramente, frequência cardíaca, quantidade de batimentos do coração por minuto. Como que a gente vai definir o batimento, né? O batimento vai ser o tum-tá completo, então vai ser uma sístole e uma diástole. Então, tum-tá vai ser um batimento do coração. Ciclo cardíaco vai descrever, né, toda a movimentação do sangue no coração, né, incluindo ali o início de um batimento cardíaco até o começo do próximo. A sístole vai ser a contração e o esvaziamento ventricular, e a diástole vai ser o relaxamento e enchimento ventricular. O débito cardíaco vai ser o volume que vai passar ali pelo coração em 1 minuto, e o índice cardíaco vai representar o débito cardíaco de um indivíduo dividido pela área da superfície corporal. Isso aqui para mim eu achei muito difícil de entender, na verdade. Vou ter que ver depois um pouco melhor. E o retorno venoso vai ser, né, o mecanismo que vai devolver ali o sangue ao coração. A fração de ejeção vai ser a porcentagem de sangue que é bombeado para fora do ventrículo esquerdo a cada contração cardíaca. E aí aqui eu coloquei, né, que a fração normal é considerada ali maior que 50%, reduzida quando menor ou igual a 40%. E a gente tem aqui os processos, né, de pré-carga e pós-carga. O pré-carga vai ser o grau de tiramento das fibras, então, da região ali do músculo cardíaco antes da contração. A pós-carga vai ser a resistência, né, que ali o ventrículo vai ter que vencer para poder ejetar o sangue durante a sístole. E aqui a gente vai descrever as funções das válvulas cardíacas. Bom, qual que é, né, a função dessas válvulas cardíacas? Impedir, né, o refluxo de sangue dos ventrículos para os átrios ou da própria região ali das artérias, né, para o ventrículo novamente. Então, existem 2 tipos de válvulas. As atrioventriculares, que nem eu falei, que vão impedir o sangue de voltar do ventrículo para o átrio, e as semilunares, que vão evitar que o sangue passe das artérias de volta para os ventrículos. E a gente tem aqui, né, o nome delas. A primeira é a tricúspide, que vai ser ali a que vai dividir o átrio direito do ventrículo direito, e a mitral e a bicúspide, que vai dividir ali o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. As válvulas semilunares vão ser válvula pulmonar, que vai encontrar entre o ventrículo direito e ali a artéria pulmonar, e a válvula aórtica, que vai se encontrar entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. E aqui tá, né, como que são, né, as válvulas
Bom, vamos aqui para a quarta, né, e última, que eu já tô cansada já, ô negócio grande. A gente vai entender que como que acontece a regulação do bombeamento cardíaco. A gente tem 2 processos principais que se dividem, né, que se ramificam. A gente tem o controle intrínseco e o extrínseco. O intrínseco é próprio do coração, então ele não vai sofrer ali nenhum tipo de influência do sistema nervoso autônomo ou hormonal, né? E ele funciona aqui por dois mecanismos. A primeira é a lei de Frank-Starling, que é quanto mais as fibras musculares do miocárdio são estiradas, então quanto maior for ali a pré-carga, maior será a força de contração. Obviamente, né, que quanto mais for o estiramento, né, ali do miocárdio, maior vai ser a força de contração. Isso aqui é meio lógico. E aqui também é quando há um aumento da resistência ao esvaziamento ventricular, então quando há ali um aumento da pós-carga, o coração pode compensar aumentando a força de contração para manter o volume sistólico. Então, quanto mais a pós-carga for aumentada, mais o coração vai ali aumentar a força de contração para manter o volume sistólico. E aqui, né, no controle extrínseco, nós temos o envolvimento do sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso simpático e parasimpático. Obviamente que o sistema nervoso simpático vai tender a aumentar a frequência cardíaca, né, o bombeamento cardíaco, e o sistema nervoso parasimpático vai tender a inibir, né, o maior ali bombeamento cardíaco. Então vai ser um bombeamento cardíaco mais tranquilão, pela ação principalmente ali da noradrenalina e aqui no parasimpático pela acetilcolina. No controle hormonal, nós vamos ter ali a ação de dois principais tópicos de hormônios: os hormônios da tireoide, que a gente sabe que aumenta o metabolismo como um todo, e o peptídeo natriurético atrial, que é um hormônio produzido pelo próprio coração, que vai reduzir a pressão arterial e o volume sanguíneo quando necessário, certo? E aqui tem um esqueminha da circulação sistêmica e pulmonar, demonstrando, né, cada parte. Isso aqui eu ainda vou estudar com mais afinco, mas em geral o objetivo e o problema foram esses. Meio grande, né? Cansei de falar, mas enfim. Isso é tudo, gente. Espero que tenham entendido. Até a próxima.